Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Não acrescentamos, nem diminuímos, nem um tiro, nem um cedilha do que nos ensina as Escrituras. Nós só vamos até aonde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Nós andamos passo a passo com as Escrituras. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações, em todos os séculos. Como para cada época Deus tem um atalaia para levantar na terra, no século XXI, não podia ser diferente com os religiosos. Deus não podia fazer diferente no século XXI, terceiro milênio. Deus está levantando os seus atalaias no século XXI, terceiro milênio, com a palavra original, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio, nem um cedilha. O Ministério Atalaia da Última Hora não tem compromisso com seitas religiosas, que não tenha compromisso com a santa palavra do Senhor Jesus Cristo, da sua santa doutrina aqui na terra e também dos seus santos apóstolos. Repudiamos qualquer tipo de doutrina que não tenha a sua base nas santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. O Ministério Atalaia da Última Hora está debaixo da cobertura da palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Não aceitamos nenhuma cobertura de dogmas religiosos. Por quê? Quem aceita cobertura de dogmas religiosos está sujeito aos dogmas da religião. Nenhuma religião é fundada aqui na terra sem fins lucrativos. Nenhuma religião, ou nenhum fundador de uma religião obedece às Escrituras. Todas as religiões, todas sem exceção, não obedecem às Escrituras nos seus originais. A primeira contradição das religiões é contra a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Tirem uma dúvida sobre as religiões que são fundadas pelos homens. O espírito das religiões não é um espírito bom, é um espírito ruim, avarento. Se as religiões têm espíritos ruins, isso quer dizer que as religiões não têm a aprovação de Deus aqui na terra e de seu Filho Jesus Cristo. Eu pessoalmente não tenho dúvidas destas religiões que foram fundadas dos anos 1517 para cá. Todas têm um espírito de avareza. Nos mostra uma destas religiões que foram fundadas dos anos 1517 para cá, que não usem a cobrança dos dízimos dos seus fiéis, sobre pretexto que se não pagarem os dízimos, fielmente estão roubando a Deus? Quem foi que foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra para enganar as nações da terra? Já pensou se o Filho de Deus tivesse fundado religiões aqui na terra para enganar as nações? Se as religiões enganam as nações aqui na terra, isso quer dizer que o seu fundador é o inimigo de Deus, que foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra para enganar as nações da terra. E o melhor meio que o inimigo de Deus achou para enganar as nações da terra foi fundando religiões aqui na terra para enganar as nações da terra. Vejam, amados irmãos e ouvintes, a sagacidade e as profundezas do inimigo de Deus aqui na terra. Como ele conhece as Escrituras mais do que qualquer líder religioso, ele fundou as religiões aqui na terra e para enganar as nações da terra, ele usa as Escrituras como base para as suas religiões aqui na terra. O inimigo é tão astuto que ele sabe que se não usasse as Escrituras, os povos da terra não se enganariam com tanta facilidade. O inimigo fundou as suas religiões na terra e deu instruções para os seus líderes religiosos que não se apegasse muito ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento lá tem muita coisa que eles não podem usar. Ou seja, lá tem um pacto que o Senhor Jesus Cristo fez com os povos da terra. Este pacto está no Novo Testamento. Vocês, líderes religiosos, não façam leituras muito extensas no Novo Testamento. Leiam apenas alguns versículos e façam as suas pregações. Vocês se aprofundem no Antigo Testamento. Assim aí vocês podem se aprofundar. Porque no Novo Pacto que o homem lá de cima fez com os povos da terra, é
o Antigo Testamento e ele perdeu a validade. O inimigo instruiu os seus líderes religiosos para que eles fundassem a doutrina das religiões com base no Antigo Testamento, em Malaquias 3, 8 a 10. Preguem para os fiéis que quem desobedecer à doutrina de Malaquias 3:10 está condenado ao fogo do inferno, porque quem não obedece à doutrina de Malaquias 3:10 está roubando a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não entra no reino de Deus. Então, vejam as astúcias do inimigo de Deus. Ele sabe que os povos da terra têm muito medo de irem para o inferno de fogo ardente depois da sua morte física. Então, o inimigo sabe que os que acreditarem na doutrina deles, ou seja, na doutrina do dízimo, estão contra o Filho de Deus aqui na terra. E todos que forem contra o Filho de Deus aqui na terra serão condenados ao fogo do inferno, sem sombra de dúvida. Então, como o inimigo é mentiroso e pai da mentira, ele usa o Antigo Testamento para enganar as nações da terra. O inimigo sabe que as nações da terra têm uma facilidade muito grande para aceitarem as coisas deste mundo. Nós sabemos que a magia não é coisa de Deus, é coisa do inimigo de Deus. Então, o inimigo instrui os seus líderes religiosos a fazerem mágicas e hipnotismos para encantar os seus fiéis, ou os fiéis das religiões aqui na terra. Até a mente dos seus fiéis eles conseguem hipnotizar, para eles comerem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Somente o Filho de Deus pode desfazer este hipnotismo da mente dos fiéis religiosos. Uma mente hipnotizada não consegue entender a nova aliança feita pelo Filho de Deus com as nações da terra. E por isso, eles comem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Os ouvintes talvez me digam: pregador, aonde você quer chegar? Dizendo que as religiões foram fundadas pelo inimigo de Deus. Prestem atenção, amados irmãos e ouvintes. O que foi que o inimigo de Deus mostrou para Jesus Cristo no deserto? O inimigo mostrou todos os reinos deste mundo para o Filho de Deus e disse para ele: estás vendo estes reinos? Tudo isso foi entregue a mim e eu dou a quem eu quiser. Tudo isso te darei se prostrado aos meus pés me adorares. Nós vimos em Mateus 4, 1 a 11 este relato. O quanto o inimigo é profundo no conhecimento das Escrituras. O inimigo se aproxima do Filho de Deus e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O Filho de Deus respondeu para o inimigo: está escrito em Deuteronômio 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o inimigo, não satisfeito com o que o Filho de Deus disse, citando as Escrituras, levou o Filho de Deus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse para o Filho de Deus: nós estamos em um lugar muito alto, lança-te daqui para baixo, porque está escrito nos Salmos 91, 11 e 12, se tu és o Filho de Deus, o teu Deus te enviará os anjos para te guardar e tu não tropeçarás em nenhuma pedra. Pula daqui para baixo, que tu não morrerás e não sofrerá nenhum mal. Nenhum mal te sucederás, porque os anjos te sustentarão pelas mãos e tu não sofrerás nenhum dano. Respondeu o Filho de Deus para o inimigo: também está escrito em Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o inimigo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles. E disse para o Filho de Deus: tudo isso te darei, se prostrado aos meus pés me adorares. Respondeu o Filho de Deus para o inimigo: vai-te, Satanás, para longe de mim, por quê? Está escrito em Deuteronômio 6,13: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, com estas palavras do Filho de Deus, o inimigo se afastou, e os anjos de Deus vieram para suprir o que o Filho de Deus precisava.
Em nenhum momento o Filho de Deus cedeu às astúcias do inimigo. O inimigo usava as Escrituras porque ele pensava: eu tenho certeza que eu mostrando as Escrituras ele vai me obedecer. Parece que o conhecimento das Escrituras eram iguais, porque o Filho de Deus dizia está escrito, o inimigo também dizia está escrito. E cada um provava nas Escrituras o que dizia um para o outro. O Filho de Deus venceu o inimigo com as Escrituras. O inimigo de Deus tem fundado as religiões na terra com base nas Escrituras. Não resta dúvida. Só que a base das religiões é no Antigo Testamento. Se as religiões fossem fundadas por Jesus Cristo, Filho de Deus, elas seriam fundadas no Novo Testamento. Por quê? O Novo Testamento está na Nova Aliança, feita com os povos da terra, pelo Filho de Deus. E na Nova Aliança feita pelo Filho de Deus, não se encontra nenhuma ordem do Velho Testamento. Está aqui os motivos de se descobrir que as religiões foram fundadas pelo inimigo de Deus aqui na terra e não pelo Filho de Deus. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes, aonde está o fundamento das religiões? Está em tudo aquilo que o Filho de Deus rejeitou do inimigo no deserto. Está nos reinos deste mundo. E quem é os reinos deste mundo? E as riquezas deste mundo, que são terrenas, a qual as religiões amam profundamente. Qual é um líder religioso que não ama as riquezas deste mundo? Ou seja, que não ama o dinheiro? Todos os líderes religiosos se justificam que a sua religião tem base nas Escrituras. Ninguém discute com nenhum líder religioso que a sua religião não tem base nas Escrituras. Tem sim base nas Escrituras, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Agora, nenhum líder religioso diga que a sua religião tem base na graça do Filho de Deus e na Nova Aliança. O inimigo soprou nos ouvidos dos homens e disse para eles: fundem religiões na terra com base nas Escrituras, porque se vocês fundarem religiões sem base nas Escrituras, os povos da terra não vão acreditar em vocês. E se vocês fundarem as religiões com base nas Escrituras, todos os povos da terra acreditarão em vocês. Agora vocês vejam aonde vocês vão tirar base nas Escrituras para as religiões da terra. Vocês têm que se basear em textos sem contextos. O único texto das Escrituras que vocês têm como base para as vossas religiões na terra é o texto das Escrituras que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10. Aqui está a base e o fundamento das religiões na terra. Sem este fundamento, as religiões não progridem na terra. Sem este fundamento de Malaquias 3 e 10, as religiões não têm sucesso na terra. Vejam o quanto as religiões têm tido sucesso na terra, por conta deste fundamento de Malaquias 3 e 10. As colunas das religiões estão em Malaquias 3 e 10, porque o inimigo disse que está nas Escrituras. Porque está nas Escrituras, o povão obedece, não às Escrituras que o povo obedece, mas obedecem aos líderes religiosos que interpretam as Escrituras pela carne. E pela carne, eles vivem e doutrinam os seus fiéis para viverem também na carne e não no Espírito. Religiões sempre foi oposta ao Filho de Deus aqui na terra. Quem foi que trocou o justo pelo injusto? Foi os religiosos, trocaram o Filho de Deus por um ladrão e salteador chamado Barrabás. Os líderes religiosos, os seus fiéis, bem podiam ter escolhido o Filho de Deus e condenado Barrabás. Mas como religiões sempre foi oposto a Deus aqui na terra, os líderes religiosos, os seus fiéis, não podiam escolher o Filho de Deus. Tinham que escolher, era exatamente Barrabás, e condenar à morte o Filho de Deus. Os líderes religiosos, os seus fiéis, estavam certos que não estavam errados em escolher Barrabás e condenar o Filho de Deus. Os líderes religiosos, os seus fiéis, se justificaram que estava escrito em Levítico 24:16, que eles estavam obedecendo à lei,
quando escolheram Barrabás e condenaram o Filho de Deus à morte. Esta é a mesma justificativa do inimigo quando fundou as religiões na terra. Nós temos base nas Escrituras para doutrinar as religiões com base nas Escrituras, que está em Malaquias 3:8-10. Quem não obedecer ao profeta Malaquias está desobedecendo ao próprio Deus. Assim ensinam o inimigo de Deus para os fundadores das religiões aqui na terra. O inimigo de Deus sabe que a lei só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. Com a vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, a lei não tem mais nenhuma validade, porque tudo que pertencia à lei, o Filho de Deus cumpriu na dura cruz do Calvário. Não ficou nenhuma lei de Gênesis a Malaquias que o Filho de Deus não tenha cumprido na cruz do Calvário. Os líderes religiosos, seus fiéis, nunca descobriram as profundezas do inimigo de Deus aqui na terra. Ele fundou as religiões aqui na terra e ordenou aos seus pastores que ensinassem aos seus fiéis com base nas Escrituras, sem consultar o Novo Testamento. Tivesse muito cuidado com a leitura das Escrituras. A base fundamental deles seria o Antigo Testamento. O inimigo tem muito medo do Novo Testamento. Por quê? Ele sabe que o Novo Testamento desmascara as suas religiões que ele fundou aqui na terra, com base no Antigo Testamento. As religiões não têm outro fundamento fora de Malaquias 3:10. E tudo que tem o seu fundamento em Malaquias 3:10, o Novo Testamento condena, porque é maldito. A quantidade de vezes que o Filho de Deus chamou com os líderes religiosos e com os seus fiéis de hipócritas. O Filho de Deus chamou os líderes religiosos e os seus fiéis de hipócritas muitas vezes. Se o Filho de Deus estivesse pessoalmente hoje no século XXI, terceiro milênio, no meio destas religiões, qual seria o elogio que ele dava às religiões do século XXI? O Novo Testamento responde qual era o elogio que o Filho de Deus dava para as religiões do século XXI, hoje no século XXI, no terceiro milênio. Leiam no Novo Testamento, Mateus 23, 1-33. Jesus dizia: serpente, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Vejam Mateus 15, 1-20. Jesus disse: hipócrita, bem profetizou de vós Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me cultua, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Invalidam a minha graça na terra para seguirem uma lei que não existe mais na nova aliança. Amados irmãos e ouvintes, aquelas profecias de Paulo, da sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, 1 e 2, teve o seu início dos anos 1517 para cá. Só que estas profecias de Paulo veio até o seu cumprimento total dos anos 1970 para cá. Estes espíritos enganadores, com doutrina de demônios, têm percorrido mar e terra para fazerem prosélitos para as suas religiões. E quando fazem um prosélito para a sua religião, o prosélito se torna filho do inferno 2 vezes mais do que eles, disse Jesus, que fizeram o prosélito. Confira com as próprias palavras do Filho de Deus em Mateus 23:15. Jesus disse: ai de vós, escribas fariseus, que percorrei mar e terra para fazer um prosélito. E quando fazem um prosélito, tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. 100% dos religiosos não sabem o que é prosélito. Será que as religiões não têm nenhum prosélito? Dizem os líderes religiosos que eles são ganhadores de almas para Deus aqui na terra. Veja as astúcias do inimigo de Deus. Fundou as religiões na terra com base na antiga lei do Velho Testamento, mentindo para os seus fiéis que, se não forem fiéis em pagar os dízimos para Deus, não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Está aqui o cumprimento das profecias de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Primeira carta a Timóteo, da profecia de Paulo, era para os sinais dos tempos. E estes sinais dos tempos começou dos anos 1517 para cá, generalizando-se dos anos 1970 para cá. Não teve um tempo
se fundarem mais religiões na Terra do que dos anos 1970 para cá. Porque o inimigo fundou tantas religiões dos anos 1970 para cá. Porque o inimigo pensava que o Filho de Deus voltaria no ano 2000. Porque todas as religiões da Terra pensavam que não passava de 2000 sem que o Senhor Jesus Cristo voltasse. Mais uma vez o inimigo e suas religiões foram confundidos e envergonhados. Chegou o ano 2000 e Jesus Cristo não voltou. Quem se lembra que dos anos 1970 até os anos 1999 se ouvia todas as religiões pregarem ou bradarem a sua voz que a vinda do Senhor Jesus Cristo estaria próxima? Chegou o ano 2000, Jesus Cristo não voltou. Agora são poucas as igrejas religiosas que pregam que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Sabe o que o inimigo está ensinando em todas as religiões da terra? Este Jesus que vocês acreditam nele não vai voltar nunca. Podem fazerem tudo o que vocês quiserem fazer, que o mundo oferece, que o mundo ensinar para vocês, que vocês não vão ser condenados ao fogo do inferno. Vocês se agregando a uma religião, já está resolvido o seu problema com Deus. Se agreguem a uma religião, sejam fiéis ao seu líder religioso, paguem fielmente os dízimos para Deus. Não roubem a Deus nos dízimos, porque se vocês roubarem a Deus nos dízimos, não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Esta é a doutrina dos demônios nas religiões do século XXI, terceiro milênio. É a doutrina que Paulo profetizou na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, 1, 2. Existem muitos tipos de blasfêmias contra o Espírito Santo nas religiões. Uma das blasfêmias contra o Espírito Santo que tem nas religiões hoje no século XXI, terceiro milênio, é a doutrina do dízimo na graça do Filho de Deus. É uma das blasfêmias contra o Espírito Santo. Por quê? O dízimo na graça de Cristo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O escritor aos Hebreus nos dá uma resposta. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29, que diz assim: havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, mostre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor? Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do novo pacto, com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça? É uma blasfêmia e doutrina de demônios, de espíritos enganadores, trazer o dízimo de Malaquias para a graça do Filho de Deus. O castigo da lei de Moisés era cruel para quem rejeitasse a lei de Moisés. O castigo de quem blasfemar do Espírito Santo ou do sacrifício do Filho de Deus é muito maior, é muito mais cruel do que o castigo da lei de Moisés. O inimigo é chamado por Paulo de Deus deste século. O que é que o Deus deste século faz com os seus fiéis? Cega a mente dos seus fiéis para eles não entenderem a graça do Filho de Deus. Veja o que Paulo fala sobre o Deus deste século. Veja 2 Coríntios 4, 1 a 7. Pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século é cruel, e ele quer ver os humanos da terra todos perdidos e sem salvação, porque sem a graça do Filho de Deus, nenhuma alma herdará o reino de Deus. Os demônios inventaram uma salvação comprada com dízimo, ou seja, com 10% do seu salário, da sua renda, você compra a salvação. Os demônios inventaram uma salvação muito barata. Quanto é a salvação do Filho de Deus? Esta salvação do Filho de Deus é muito cara, custou um preço muito alto para o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Como disse Paulo
Em 1 Coríntios 7, 23, não vos torneis servos dos homens, porque vocês foram comprados por um alto preço. Qual é o preço da salvação de uma alma? O escritor aos Hebreus nos dá a resposta. Qual é o preço? O preço da nossa salvação. Veja Hebreus 5, 8, 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aqui está o preço da salvação, ou seja, o preço da salvação dos salvos. O preço é obedecer a tudo que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer quando ele esteve nesta baixa terra. Qual foi a porcentagem do seu salário ou da sua renda que o Senhor Jesus Cristo exigiu pela salvação dos humanos da terra? Pela salvação do Filho de Deus não se paga nem um centavo em dinheiro. Os salvos pelo Filho de Deus receberam da plenitude de Deus graça sobre graça, porque a salvação foi paga com o precioso sangue de Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Porque nós recebemos da plenitude de Deus, graça sobre graça. Porque a salvação paga com 10% do dízimo da lei de Moisés não salva ninguém aqui na terra. Não tem preço em dinheiro a salvação do Filho de Deus. Somente os demônios pregam uma salvação paga em dinheiro. O homem mais rico do mundo, se fosse apresentar diante de Deus para pagar a sua salvação, ainda vai faltar 99% das suas riquezas para ele pagar a sua salvação para com Deus. É uma das maiores mentiras que os demônios lançaram nas suas religiões aqui na terra. Dentro das religiões, a doutrina do dízimo como meio de salvação para se entrar no reino de Deus. O dízimo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo na graça de Cristo, o Filho de Deus. É muito triste naquele dia o Senhor Jesus Cristo dizer para estes pobres religiosos: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Não adianta os demônios dizer isso, não é verdade. Por quê? Quem disse tudo isso foi o próprio Filho de Deus, quando ele esteve nesta baixa terra. Veja na sua Bíblia, não importa a sua tradução. Veja, seja ela católica ou protestante. Mateus 7, 21 a 23. Mateus 25, 31 a 46. Lucas 13, 22 a 28. Quem são estes que naquele dia vão se lamentar dizendo: Senhor, Senhor, e se lamentando: Senhor, Senhor, nós fizemos muitos milagres em teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome. Quem é que está fazendo milagres nas religiões hoje no século 21? Quem é que está expulsando os demônios nas religiões hoje no século 21? Quem é que está operando grandes sinais e maravilhas nas religiões do século 21? Não podemos, como cristãos, nem pensar que estes milagres que acontecem dentro das religiões hoje no século 21 venha de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo preveniu, quando ele esteve nesta baixa terra, que nos finais dos tempos iria surgir na terra falsos cristos, falsos profetas, operando tão grandes milagres, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Qual é o religioso que não conhece estas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrita em Mateus 24? João viu em Apocalipse 16, 13 e 14. Ele disse: vi sair da boca do dragão e da boca da besta 3 espíritos imundos, que eram semelhantes a rãs, pois são estes espíritos de demônios que operam milagres. Os escolhidos não se enganam com estes milagres nessas religiões que foram fundadas por Satanás aqui na terra. Qual é a religião hoje no século 21 que não tem a maldita doutrina do dízimo? Um religioso range os dentes quando ele ouve um verdadeiro cristão dizer que o dízimo é maldito. Paulo disse: se alguém pregar um evangelho diferente, seja maldito. E este evangelho que exige o dízimo dos seus fiéis é um evangelho de maldição, é anátema. Veja Gálatas 1, 6 a 12.
Será que o evangelho que as religiões ensinam nas religiões não é um evangelho maldito? Se este evangelho que as religiões pregam para os seus fiéis é um evangelho de maldição, isso quer dizer que todos que seguir a este evangelho de maldição são malditos também. Aonde vão ficar os malditos? No juízo final. Resposta em Mateus 25, 41 e 46. Aonde vão ficar os benditos no juízo final? Resposta em Mateus 25, 34. Como atalaia de Deus, não sinto nenhum prazer em ter que escrever uma mensagem revelando a verdade para os religiosos da terra. Esta é a mesma palavra que Deus revelou para o profeta Ezequiel, para os pastores de Israel. Quem é que o inimigo colocou nas suas religiões aqui na terra? Qual é o título destes homens que pastoreiam as religiões aqui na terra? É o mesmo título que tinha as lideranças religiosas de Israel. Como era o título das lideranças religiosas de Israel? Deus estava aprovando os pastores de Israel, porque o inimigo fundou as religiões e elegeu pastores para apacentar suas religiões. O inimigo sabe que Deus não aprova pastores. E se Deus não aprova pastores, então tem alguém para aprovar os pastores aqui na terra. E este alguém que aprova os pastores aqui na terra é o inimigo de Deus, que trabalha oposto a Deus aqui na terra. Deus nunca aprovou os pastores. O Filho de Deus não aprovou os pastores também. Então, se Deus não aprova os pastores, o Filho de Deus não aprovou os pastores, então aonde está a cobertura dos pastores, se Deus e seu Filho Jesus Cristo não aprovam os pastores? A cobertura dos pastores está no inimigo de Deus. O inimigo dá cobertura aos seus pastores, para que eles tenham o seu superior, para dar ordem para eles obedecerem aqui na terra. Não se esqueçam, amados irmãos e ouvintes, que o Criador do dízimo nas igrejas da terra não foi Deus, e nem o seu Filho Jesus Cristo. O Criador do dízimo foi o inimigo de Deus. O inimigo sabe que o Filho de Deus não aprova o dízimo, e como ele trabalha oposto ao Filho de Deus aqui na terra, ele fundou as religiões e criou a doutrina do dízimo, obrigatório para os seus fiéis. No tempo da lei, o dízimo era anualmente, em cereais. Nas religiões fundadas pelo inimigo de Deus, o dízimo é mensalmente e em dinheiro. É muita astúcia e sagacidade cobrar dízimo dos seus fiéis, e isso mensalmente em dinheiro. Alguém já disse que o melhor negócio hoje no século XXI é fundar religiões, ou seja, fundar comércio de almas humanas na terra. É o melhor negócio, porque não pagam imposto para os governos, se arrecadam milhões e milhões de reais nas igrejas, livre de pagar imposto para os governos. Perguntas: se não tem uma respostas satisfatórias por parte dos líderes religiosos, por que vocês, líderes religiosos, cobram impostos tão pesados dos vossos fiéis, que é 10% do salário da renda mensalmente, e não pagam impostos para os governos? Isso quer dizer que as religiões são sonegadoras de impostos. E o comércio não é bem visto aos olhos humanos. Por quê? O comércio muitas vezes é desonesto e visa lucro muito alto. Agora, o comércio das religiões não só é mal visto aos olhos humanos, mas é mal visto aos olhos de Deus também. Por quê? É comércio de almas humanas na terra. Os homens podem comercializar tudo aqui na terra, menos as almas dos humanos da terra. As almas dos humanos da terra pertencem a Deus, e jamais homem algum pode fazer comércio de almas humanas aqui na terra. Talvez me digam, ou vocês me digam, e por que os homens fazem comércio das almas dos humanos aqui na terra? Todos os homens que fazem comércio das almas dos humanos aqui na terra são orientados pelo inimigo de Deus. E qual foi o comércio que o inimigo de Deus abriu aqui na terra para comercializar as almas dos humanos na terra? O nome deste comércio que o inimigo de Deus abriu aqui na terra
para comercializar as almas dos humanos chama-se religiões. Empresas religiosas, na prática, na teoria, igrejas evangélicas. Igrejas evangélicas é um nome de fantasia. O nome real é empresas evangélicas, comércio de almas humanas, escravo de homens cruéis que não poupam as pobres almas. Quem não é fiel em pagar o imposto 10% do seu salário da sua renda, para os líderes religiosos, eles chamam de ladrões e roubadores de Deus. Tem muitos líderes religiosos que soltam até piadas com os seus fiéis, que não são fiéis nos dízimos. Veja a piada do líder religioso com os seus fiéis. Eles dizem: aqui tem irmãos que o seu nome está no SPC de Deus, não tem mais crédito para com Deus. É uma piada de mau gosto com os seus fiéis. Dizer que tem irmãos que estão no SPC de Deus e o seu nome está no SPC de Deus, que não tem mais crédito para com Deus. Porque não está pagando fielmente os dízimos para Deus. Acredito que o Deus dos líderes religiosos não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais um servo de Deus, do Deus verdadeiro, fica sem crédito para com Deus. Os fiéis do Deus verdadeiro não têm impostos para pagar para Deus aqui na terra. Os fiéis do Deus verdadeiro não precisam pagar 10% do seu salário da sua renda para o seu Deus aqui na terra. Os fiéis do Deus vivo não têm dívidas para pagar para com Deus aqui na terra. Se Deus tivesse SPC nos céus, jamais nenhum dos seus servos teria os seus nomes no SPC de Deus nos céus. Porque se Deus exigisse que os seus servos pagassem 10% do seu salário da sua renda, se fosse para Deus, os seus servos pagariam com muito amor. O Deus verdadeiro não exige dos seus servos nem um centavo do seu salário, nem da sua renda. Deus entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Nós só temos o direito de obedecer ao que o Filho de Deus ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Agora, eu desafio aos líderes religiosos para eles me mostrar uma só palavra do Senhor Jesus Cristo dizendo para os seus ouvintes: quem não pagar fielmente os dízimos está roubando a Deus aqui na terra. Quem rouba a Deus é ladrão e roubador de Deus nos dízimos. Qualquer ensinamento doutrinário que não foi ensinado por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, podemos considerar maldito e anátema, disse Paulo aos Gálatas, capítulo 1, 6 a 12. Aquele Deus que Paulo chamou de Deus deste século, ele veio se manifestar na terra dos anos 1517 para cá. Os espíritos enganadores se espalharam em toda a face da terra, ensinando doutrina de demônios para os religiosos da terra. Porque os espíritos enganadores percorriam as religiões aqui na terra, ou eles procuravam as religiões aqui na terra, porque as religiões são propriedade deles, e eles têm que procurar o que é deles. Se as religiões foram fundadas pelo inimigo de Deus, então as religiões têm que abrir as portas para que os espíritos enganadores entrem e façam morada para pregarem as suas doutrinas diabólicas e satânicas de maldição. Uma das doutrinas de maldição pregada pelos espíritos enganadores é a doutrina do dízimo, para não roubarem a Deus aqui na terra. Os espíritos enganadores pregam para os seus fiéis que, se não pagarem fielmente os dízimos, estão roubando a Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem herança no reino de Deus. Os escolhidos de Deus não se enganam com este falso Deus deste século, que dos anos 1517 para cá tem construído seus templos aqui na terra, fundado religiões para agregar os seus fiéis, para enganar as pobres almas sedentas da sua salvação eterna. Usam as escrituras como base das suas religiões. Vejam a base das religiões do Deus deste século.
o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10. Esta base não existe mais na graça do Filho de Deus. Esta base foi destruída pelo Filho de Deus na dura cruz do Calvário, quando ele deu o último suspiro. Ele disse: está tudo consumado. Aquela base de Malaquias 3,10, o qual o Deus deste século usa nas suas religiões até o século XXI, não tem nenhuma validade para o Deus verdadeiro aqui na terra. Não adianta o inimigo de Deus construir uma base nas suas religiões, base esta que o Filho de Deus já destruiu com a sua dura morte na cruz do Calvário. Veja o que um seguidor da verdadeira graça de Deus pregou para os seus ouvintes. Veja João 1,16-17. Ele disse: porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade foi dada por intermédio de Jesus Cristo. O Deus deste século tem cegado os entendimentos dos religiosos para eles não entenderem o que é lei e o que é graça. E jamais um fanático de religião entende a graça do Filho de Deus. Como é que uma religião pode entender a graça do Filho de Deus tendo a sua base na lei de Malaquias 3:8-10? A base de Malaquias 3:8-10 foi morta e sepultada e ainda não voltou a existir na terra, porque ela morreu para nunca mais existir nesta terra. A religião que tiver a sua base em Malaquias 3:8-10 está caída da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Está separada de Cristo aqui na terra. O que uma religião que está caída da graça de Cristo tem para ensinar para os seus fiéis aqui na terra? O que os fanáticos de religiões têm para receber do Filho de Deus no porvir? Os fanáticos de religiões nunca ouviram alguém falar para eles quem foi o fundador das religiões aqui na terra. Todos os fanáticos de religiões pensam que o Filho de Deus fundou alguma religião aqui na terra. O Filho de Deus não fundou nenhuma religião aqui na terra. O Filho de Deus fundou a sua igreja aqui na terra. E a igreja do Filho de Deus não é uma religião aqui na terra. Se a igreja do Filho de Deus fosse uma religião, ela tinha a sua base em Malaquias 3:8-10. Se a igreja do Filho de Deus fosse uma religião, os cristãos tinham que pagarem fielmente o dízimo para não roubarem a Deus. Como a igreja do Filho de Deus não é uma religião, os cristãos não precisam pagar dízimo para Deus aqui na terra. Porque o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não precisa do dízimo dos seus fiéis aqui na terra. Os homens que cobram o dízimo dos seus fiéis não têm o Espírito Santo, têm um espírito enganador. Porque jamais o Espírito Santo daria inspiração a nenhum homem aqui na terra para cobrar dízimo dos seus fiéis. Não encontramos de Mateus ao Apocalipse o Espírito Santo usando Malaquias 3:8-10 para ensinar o povo da graça a pagar dízimo sob pretexto: se não pagarem o dízimo, estão roubando a Deus. O Deus deste século, como é cego e guia de cego, nós vemos em Mateus 23:23. E eles dizem que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. É uma falsa interpretação do Deus deste século dizer para os seus fiéis que Jesus Cristo mandou pagar dízimo. O que significa para os fanáticos religiosos filtrar um mosquito e engolir um camelo? Era exatamente o que Jesus Cristo estava dizendo com os fiéis dizimistas dos fariseus, que eles filtravam um mosquito e engoliam um camelo. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Mesmo que se explique nos seus originais Mateus 23:23, os fanáticos de religiões ainda não entenderiam e continuariam dizendo para os seus fiéis que Jesus Cristo mandou pagar dízimo em Mateus 23:23. Quando Jesus Cristo disse: deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Para os fanáticos de religiões, Jesus Cristo estava dizendo para os fariseus:
vocês devem pagar dízimo, porque se não pagarem o dízimo, estão roubando a Deus. Somente o Deus deste século tem ousadia de mentir para os seus fiéis que Jesus Cristo estava mandando pagar dízimo. Em Mateus 23, 23. É muita cegueira em um fanático religioso negar a verdade para os seus fiéis. Os fanáticos de religiões são escravos da mentira e nunca conheceram a verdade. O Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8, 32 e 36. Neste capítulo 8 de João, o Filho de Deus teve que declarar a verdade para aqueles fanáticos religiosos. Eles disseram que eram filhos de Deus e que Deus era seu pai. Se aqueles fanáticos religiosos eram filhos de Deus, mas Jesus Cristo disse que eles eram filhos do diabo. Isso quer dizer que eles pertenciam a uma religião fundada pelo diabo, o pai da mentira. As religiões que foram fundadas dos anos 1560 para cá não estão fazendo diferença das religiões do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse pessoalmente no meio dos fanáticos religiosos hoje no século XXI, ele repetia aquelas mesmas palavras que está escrito em João 8, 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é mentiroso e pai da mentira. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é pai da mentira. Satanás reuniu os seus ministros para que cada um desse a sua opinião, como formar grupos na terra para enganar os povos da terra. Um dava uma opinião, outro dava outra opinião. Um disse: vou dar a minha opinião como nós enganar os povos da terra. Vamos fundar religiões na terra e usar as escrituras nas nossas religiões, porque nós dizendo para os povos da terra que tudo o que está escrito nas escrituras é palavra de Deus, eles vão acreditar em nós. Vamos fundar religiões na terra com base nas escrituras em Malaquias 3:10. Esta é a base fundamental das nossas religiões na terra. Não vamos pregar para os nossos fiéis outra coisa, senão Malaquias 3:10. Nós vamos pregar para os nossos fiéis que quem não for fielmente em pagar os dízimos estão roubando a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação nem direito de entrar no reino de Deus. Todos que nós conseguimos enganar na terra é nosso. Terminaram a reunião no inferno e Satanás, o chefe do inferno, aprovou a ideia de fundar religiões na terra. Satanás designou os seus ministros para sair em toda a face da terra para fundarem as religiões na terra. Então os ministros de Satanás saíram a percorrer mais terra para fundar suas religiões e fazer projeto para suas religiões. Agora estava se cumprindo na terra aquelas palavras que o Filho de Deus disse com os pastores dos fariseus em Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorrei mais terra para fazer um projeto, e depois de teres feito um projeto, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Satanás fez esta reunião no inferno com os seus ministros no século XVI para fundar as religiões na terra, para enganar os povos da terra. O primeiro sinal de que as religiões têm sido fundadas por Satanás e os seus ministros é enganar os povos da terra e mentindo que o dízimo arrecadado nas suas igrejas é para Deus. A maior mentira que Satanás e os seus ministros pregam na terra, nas religiões, é que quem não pagar o dízimo está roubando a Deus. Fica a pergunta no ar, responda quem souber. Quem pode roubar a Deus? Quem quis roubar a Deus nos céus foi expulso aqui para esta baixa terra. E a missão de Satanás aqui na terra é enganar os povos da terra, ao máximo que ele puder enganar. E o melhor meio que Satanás achou para enganar os povos da terra foi fundando religiões na terra e colocando a doutrina do dízimo para os seus fiéis obrigatoriamente,
sob pretexto que quem não for fiel no pagamento dos dízimos são roubadores de Deus aqui na terra. E eles dizem, nós podemos provar nas Escrituras que os roubadores de Deus não herdarão o reino de Deus. Aí eles provam em 1 Coríntios 6,10. Esta interpretação de 1 Coríntios 6,10 sobre os ladrões e roubadores é a mesma interpretação de Malaquias 3,10. Quem não pagar o dízimo está roubando a Deus. É ladrão e roubador de Deus, diz eles. As Escrituras, quando interpretada pelo Espírito de Cristo, é uma fonte de salvação, mas quando interpretada pela vontade da carne humana, torna-se uma fonte de perdição. Como a interpretação de Malaquias 3,10 e 1 Coríntios 6,10. Somente os espíritos enganadores interpretam Malaquias 3,10 e 1 Coríntios 6,10, que os roubadores de Deus é quem não pagam fielmente os dízimos. Trazer os dízimos da lei para a graça do Filho de Deus é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso quer dizer que uma das blasfêmias contra o Espírito Santo aqui na terra, porque tem muitas blasfêmias contra o Espírito Santo aqui na terra. Outra blasfêmia contra o Espírito Santo. Estas religiões supostamente pentecostais que falam estas línguas estranhas e dizem que é o Espírito Santo. Os supostos pentecostais não sabem o que é línguas estranhas. Sabe o que é línguas estranhas? É um brasileiro e um japonês conversando um com o outro, porque nem o brasileiro entende a língua do japonês e nem o japonês entende a língua do brasileiro. A língua do japonês para o brasileiro é estranha, a língua do brasileiro para o japonês é estranha também. Então está aqui o que é línguas estranhas. E não estas línguas que os supostos pentecostais falam nas suas religiões aqui na terra. As línguas estranhas mais comuns que os supostos pentecostais falam hoje é alabachura e canta, alamanaia, ali. Realmente estas línguas são estranhas porque ninguém entende, mas não é a língua do Espírito Santo. Quem já ouviu a língua do Espírito Santo para que possa falar a mesma linguagem do Espírito Santo? Se ninguém nunca ouviu a linguagem do Espírito Santo, como alguém pode falar a língua do Espírito Santo aqui na terra? Tem muitas enganações nas religiões. Uma das enganações que Deus não aprova nas religiões na terra, estas línguas estranhas, e os religiosos que falam línguas estranhas dizem que é o Espírito Santo. Amados irmãos e ouvintes, vejam o grande perigo das religiões. Leia 2 Coríntios 11, 1 a 15. Não tem quem conheça mais a língua dos anjos do que o próprio inimigo de Deus, porque ele é um anjo, só que é um anjo caído da graça de Deus aqui na terra. Um anjo que foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra. E as religiões que ele fundou aqui na terra não é para ensinar a verdade para os povos da terra, é para ensinar a mentira para os povos da terra. Vejam bem, Deus fez o primeiro casal e colocou no jardim do Éden. O inimigo de Deus veio conversar com Eva no jardim do Éden. Deus tinha dito para Eva que ela não tocasse na árvore que estava no meio do jardim. Se ela tocasse, ela morreria. O inimigo de Deus vem e diz para Eva: pode tocar na árvore que está no meio do jardim, pode comer dela, que você não morrerás. Deus disse morrerás, o inimigo disse não morrerás. A quem Eva deu ouvido? A voz de Deus ou a voz do inimigo de Deus? Qual é a voz que as religiões estão dando ouvido hoje no século XXI? É a voz de Deus ou é a voz do inimigo de Deus? O mesmo que Eva fez no jardim do Éden, os fanáticos religiosos estão fazendo o mesmo, dando ouvido à voz do inimigo de Deus aqui na terra, nas suas religiões aqui na terra. Se as religiões foram fundadas aqui na terra pelo inimigo de Deus, os religiosos não podem ouvir outra voz, senão a voz do inimigo de Deus aqui na terra. Se as religiões
fundadas por Deus, os religiosos ouviam a voz de Deus aqui na terra. Mas como as religiões não foram fundadas por Deus, os religiosos têm que ouvir. É a voz do fundador das religiões aqui na terra. Preste atenção à voz das religiões. Se os seus líderes religiosos ensinam a verdade para os seus fiéis aqui na terra, o inimigo de Deus ordena aos seus pastores que não toque no pecado do povo, não fale em desobediência nas religiões. Digo que está tudo mil maravilhas dentro das religiões. Não tem nenhum desobediente a Deus dentro das religiões aqui na terra. Todos são obedientes a Deus nas religiões aqui na terra. Vejam, um sinal que as religiões não foram fundadas por Deus. Qual é a grande preocupação das religiões aqui na terra? Estão preocupadas com as almas perdidas que vivem em desobediência a Deus aqui na terra. A grande preocupação das religiões é com o materialismo que este mundo oferece e que este mundo jaz no maligno, como disse João na sua primeira carta, capítulo 5, 19 e 20. Se as religiões são fundadas ou são mundanas, estão obedecendo às ordens do fundador, o qual é o maligno. Não tem como um verdadeiro cristão concordar com estas religiões que só ensinam mentira para os seus fiéis aqui na terra. No tempo do profeta Ezequiel, Deus levanta o atalaia no meio dos religiosos de Israel e diz para o seu atalaia: fala para os líderes religiosos que eu vou destruir os líderes religiosos e suas religiões aqui na terra, porque eu não estou suportando tantas enganações por parte destes líderes religiosos. O atalaia disse para Deus: Senhor, eles não vão me ouvir. O Senhor disse para o seu atalaia: faça o que eu estou te mandando fazer. Ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. Dá o meu recado para os pastores de Israel. O atalaia deu o recado de Deus para as lideranças de Israel, que eram os pastores de Israel. Será que os líderes religiosos ouviram o conselho de Deus pela boca do seu atalaia? Deus, sempre quando quer falar com os povos da terra, ele levanta um atalaia na terra. Deus viu a grande necessidade de levantar na terra, no século XXI, terceiro milênio, um atalaia com o mesmo espírito dos profetas, para avisar para os povos da terra, no século XXI, terceiro milênio, que quem fundou as religiões na terra foi o inimigo de Deus, porque até o século XXI, os povos da terra, eles não sabiam, ou ainda não sabem, quem foi o fundador das religiões aqui na terra. 100% dos religiosos pensam que quem fundou as religiões na terra foi o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Deus e seu Filho Jesus Cristo não fundaram religiões aqui na terra. Deus e seu Filho Jesus Cristo fundaram a sua igreja aqui na terra, não fundaram religiões aqui na terra. Os povos religiosos confundem religião com igreja. O Senhor Jesus Cristo não fundou igrejas e nem religiões aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo fundou a sua igreja aqui na terra. Há quase 2000 anos passados. Compare a igreja de Cristo com as religiões e veja se tem alguma coisa a se comparar. As religiões não têm nada a se comparar com a igreja de Cristo. Assim como luz e trevas não têm comunhão, assim é a igreja de Cristo com as religiões. A igreja de Cristo é luz e as religiões são trevas. A igreja de Cristo vive pela sua graça. As religiões vivem pela lei de Moisés, que na graça de Cristo é maldita. A igreja de Cristo é salva pelo precioso sangue de Cristo. As religiões é salvo pela a obediência à lei do dízimo. Na igreja de Cristo, seus fiéis contribuem conforme propõe no seu coração, não com tristezas,
mas com alegria, não por necessidade e nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria, e não por uma obrigação, como fazem as religiões. As religiões obrigam seus fiéis a dizimarem o seu salário ou a sua renda, sob pretexto que, se não dizimarem o seu salário e a sua renda, são roubadores de Deus, e por roubarem a Deus não têm salvação, não direito de entrar no reino de Deus. A Igreja de Cristo foi comprada por um alto preço. Nas religiões, os seus fiéis têm que comprar sua religião por um preço muito barato, ou um preço muito baixo. Por apenas 10% do seu salário, ou do salário mínimo, se paga a salvação das religiões. Aquela mesma diferença que Paulo fez em 2 Coríntios 6, 14 a 18, é a mesma diferença da Igreja de Cristo para as religiões. A Igreja de Cristo não tem jugo da lei, as religiões têm jugo da lei. O Senhor Jesus Cristo disse: não há nada oculto que não haja de ser revelado, e nada encoberto que não seja descoberto um dia. Tudo que estava oculto está sendo revelado para os atalaias da última hora. Tudo que estava encoberto está sendo descoberto para os atalaias da última hora. Deus tinha que revelar para o povo da terra tudo o que estava oculto sobre as religiões. Deus está descobrindo tudo o que estava oculto sobre as religiões aqui na terra. Chegou o tempo de todos os segredos ocultos serem revelados para os povos da terra. Quem imaginou no seu coração que um dia Deus levantasse na terra um atalaia para revelar quem foi o fundador das religiões aqui na terra? Que quem fundou as religiões aqui na terra foi o inimigo de Deus, para fazer comércio das almas dos humanos aqui na terra, para eles pagar um preço para eles, para fazer comércio das almas, que custou um preço tão alto para o Filho de Deus aqui na terra, na dura cruz do Calvário. Assim como aqueles líderes religiosos de Israel, no tempo do profeta Ezequiel, não estavam obrigados a dar crédito à mensagem do profeta Ezequiel, as lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio, não estão obrigadas a dar crédito à mensagem do atalaia de Deus, ou do atalaia que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio, para revelar para os povos da terra no século XXI, terceiro milênio, o segredo das religiões e suas fundações aqui na terra, e por quem foi fundadas as religiões na terra. Quem quiser continuar acreditando que Deus fundou religiões na terra, façam o que vocês bem quiserem, porque Deus deixou os povos da terra com livre escolha. Cada um escolhe o que bem quiser aqui na terra. Quem quiser ser salvo pela graça será salvo. Quem quiser continuar pagando 10% do seu salário ou da sua renda para uma religião para se salvar, tem a sua condenação por certo, sem sombra de dúvida, sem constrangimento ou sem questionamento. O Filho de Deus nos garante que ninguém se salva a não ser por Ele. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o caminho do céu, é a porta dos céus, como está escrito em João 14,6 e João 10,9. Se as religiões fossem fundadas por Deus, era um refúgio de pecadores aqui na terra. Mas como as religiões foram fundadas pelo inimigo de Deus, as religiões têm se tornado um esconderijo de pecadores aqui na terra. Somente um fariseu cego não pode ver que as religiões são um comércio de almas humanas aqui na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. Podemos repetir aquelas mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele disse em Mateus 11, 25 a 30. Jesus disse: agradeço a Deus, e nós também agradecemos ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem ocultado estes segredos aos mestres das religiões e tem revelado aos pequeninos que vivem na graça do Filho de Deus aqui na terra. Todas as coisas, disse Jesus, me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai plenamente o Pai, senão
o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Este segredo, Deus só revelou aos que Ele serve aqui na terra com sinceridade, ou Ele só revela a quem anda na sua doutrina aqui na terra. Ele revelou a muita gente, a centenas de irmãos aqui na terra, este segredo sobre as religiões e o seu fundador. Deus tem revelado a milhares de irmãos aqui na terra. Hoje, no século XXI, terceiro milênio, esta mensagem vai circular em toda a face da terra, do Brasil ao Japão, através das redes sociais, antes de tocar a última trombeta. Estamos limpos do sangue de todos os religiosos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Os amados irmãos acabaram de ouvir um segredo revelado dos céus. Quem foi o fundador das religiões aqui na terra? Até hoje, você era inocente sobre as religiões. Agora você está sabendo